Então tudo está associado. Nesse livro ele defende essa tese de que países protestantes primeiro desenvolveram o capitalismo e cresceram por causa da ética protestante, que dizia que não é pecado ganhar dinheiro, pecado é ostentar o dinheiro. Então reinvestia, ganhava, reinvestia, ganhava. Enquanto isso, os países católicos, apostólicos, romanos e os países de outras religiões quaisquer continuavam naquele modelo patrimonialista, nos modelos que a gente vai falar daqui a pouco, dominação carismática, que é figuras divinas, etc. Já nesses países da Reforma Protestante, a racionalidade estava ganhando espaço. Pois bem, então vem essa frase aqui. O capitalismo, a burocracia e a ciência são 3 formas de racionalidade que surgiram e ganharam força inicialmente nos países onde ocorreu a Reforma Protestante. Tá? Inglaterra e Holanda primeiro e depois se espalha pelo mundo. Certo? Porque o que é o capitalismo? Capitalismo é um conjunto de empresas, vamos resumindo do resumo, tá? Não vou entrar na filosofia capitalista. É um conjunto de empresas cujo objetivo é o maior lucro. E ter lucro é pecado? Não, então, pelo contrário, vamos embora, vamos ter lucro. Agora, o que é pecado? Ostentar, então eu vou reinvestir, e aí por aí vai, essa é a lógica. E qual é o papel da burocracia? A empresa está crescendo, a burocracia vai dar uma organização racional para o trabalho. Ok? Então tá aqui. Capitalismo, burocracia e ciência moderna são 3 formas de racionalidade que se desenvolveram principalmente nos países protestantes e depois que o resto veio junto. É isso que Weber enxergou, essa era a visão dele na época. E aí vem o segundo livro dele, que foi lançado depois da morte dele, tá? E daí para falar alemão é só parecer que tu tá xingando alguém, né? Tu grita e xinga Grundriss, Grundriss der Sozialökonomie, que é Fundamentos de Economia Social. Esse livro é um livro enorme, gigantesco, que uma das partes dele, um dos capítulos, digamos assim, se chama Economia e Sociedade. E é nesse capítulo de Economia e Sociedade que ele vai falar sobre a burocracia, que é o que nos interessa. O modelo teórico burocrático. Certo? De novo, essa parte, esse livro foi lançado depois que ele morreu. Ele tinha escrito alguns capítulos. Aí ele morre, a mulher dele, a Marianne Weber, junta lá, acha mais umas coisas nas gavetas, junta tudo e lança o livro, mas é um livro depois de que ele já estava morto. Tá? O que ele estava estudando na época, antes de morrer? Poder. Ele queria entender as relações de poder na sociedade. Ele não estava procurando burocracia, ele estava tentando entender relações de poder. Por que certos indivíduos têm poder, outros não têm poder? Como é que se dá essa relação de poder? Aí ele definiu poder, definiu disciplina e dominação. E o que nos interessa aqui é o conceito de dominação. Dominar é, eu já falei para vocês, né? A probabilidade de encontrar obediência a uma ordem. Ou seja, eu te domino, se eu te dou uma ordem, tu aceita. Só que a pergunta que ele fazia era, tá, beleza, dominar é dar uma ordem e o outro aceitar. Mas o que está por trás dessa dominação? Por que tu aceita ser dominado? Era a pergunta que ele fazia. Por que tu aceita ser dominado por alguém? E aí ele disse que é o seguinte, existem 3 tipos puros, 3 tipos ideais de dominação. 3 tipos. A dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação racional legal. Já ouviram falar de racional legal? Quem é? Burocracia. Já ouviram falar de tradicional? Tende ao patrimonialismo. E tem o 3º tipo, que eu ainda não tinha falado, que é a carismática. Tá? Então, tudo é baseado na legitimidade, no que eu acredito ser legítimo. Dominação carismática é, você me domina porque eu acredito que você tem um poder divino qualquer. Você tem um poder sobrenatural, algo que eu não sei explicar. O que é o carisma? Não é aquela coisa que ninguém sabe explicar direito. Pá, aquela pessoa é carismática. A outra não é. O que é isso? Sei lá, é uma característica sobrenatural, sobre-humana. Então, a dominação carismática é típica de religiões. Existe uma entidade divina com poder sobrenatural, sobre-humano, e que você
é dominado porque você acredita naquilo. Você crê na legitimidade daquele poder sobrenatural. Então Weber define isso como dominação carismática, baseada na veneração, características pessoais, extraordinárias, extracotidianas. Então, típico de religiões, típico de seitas, alguns políticos, não é? Então, essa é a dominação carismática. O segundo tipo eu já falei para vocês, dominação tradicional, baseado nas tradições, costumes, a famosa frase, sempre foi assim. Eu estou acreditando que é uma entidade divina? Não, eu estou acreditando que é legítimo uma tradição histórica, sempre foi assim. Então, a minha crença para ser dominado é a crença na tradição. Tem que respeitar o pai e a mãe, tem que respeitar o rei, sempre foi assim. Beleza? E o terceiro tipo de dominação que ele encontra na sociedade é uma que não era nem carismática nem tradicional. Era a dominação baseada na racionalidade, na legalidade. O que é isso? Eu recebo ordens, aceito essas ordens porque está na lei. Porque tem uma regra geral dizendo isso. Eu me submeto às regras, à racionalidade. Eu recebo ordem do meu chefe, não é porque ele é divino, não é porque é tradicional. Eu recebo a ordem do meu chefe porque temos uma hierarquia aqui formalizada. Está no estatuto, está na regra. Então, dominação baseada na racionalidade, legalidade, bem-vindos à burocracia. E por que Weber falava tipo puro, tipo ideal? Tipo puro, tipo ideal é para diferenciar da realidade. Quando a gente fala em sociologia, é o estudo da sociedade. Eu pergunto, eu consigo definir a sociedade com uma palavra? Se eu pego a sociedade da minha casa e a sociedade da casa do lado, eu consigo uma definição única? Se eu pego cidades diferentes, países diferentes, eu consigo uma única? Não, eu consigo denominar características, né? Beleza. Por causa disso, a sociologia, ela lida com um conceito chamado tipo puro ou tipo ideal. Rafael, jura que vai cair isso na prova? Já caiu. O conceito de tipo puro já caiu em prova. Tá? Vamos lá. O que é tipo puro ou tipo ideal? Está aqui a definição. Mostra como se desenrolaria uma ação humana se tivesse orientada para o fim de maneira estritamente racional, pura, sem perturbações ou desvios irracionais. Então, tipo puro e tipo ideal é como funciona uma coisa baseada em racionalidade absoluta. Não tem desvio, não tem perturbação, não tem nada errado. É o perfeito. Como se desenrola algo de maneira perfeita. Relação meio-fim, causa-consequência perfeita, sem perturbação. Rafael, que bobagem, por que os caras inventaram isso? Simples. Se eu pergunto para vocês, qual é a fórmula da água? Duas moléculas dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Essa é a molécula da água. Beleza. Agora eu faço outra pergunta para vocês. Existe água assim em algum lugar da natureza? Existe água assim? Não? Isso aqui eu poderia definir como água pura? Tipo puro de água? Agora, se eu for para a natureza, o que eu tenho? Água com sais, água com alguma outra coisa que dá cheiro, gosto. Mas a definição tipo puro de água é H2O e ela é incolor, insípida e inodora. Vocês conhecem alguma água que seja absolutamente incolor, insípida e inodora? Não? E aí vem a mesma pergunta de antes. Se não existe, para que eu defino essa bosta? É inútil? Não, não é inútil. É para saber como é uma água pura, porque aí eu posso comparar os graus de pureza.
Quando um sociólogo define um tipo puro, tipo ideal, ele está dizendo, ó, isso é isso. Quando se desloca, na verdade, eu estou acrescentando irracionalidades. Eu estou tirando a pureza do conceito. O conceito puro é esse. Quando eu trago para a vida real, existe água pura? Não. Assim como não existe burocracia pura. O que existe é burocracia e pessoas atuando. E as pessoas vão distorcer. Assim como a sujeira da natureza vai distorcer. Então, quando a banca falar em conceito tipo puro, tipo ideal, tipo puro, tipo ideal, conforme Weber, o conceito original de burocracia, entenderam por que ele vai falar de coisas boas? Porque ele está dando o conceito tipo puro, racionalidade absoluta. Ideal, posso pensar em mais características. Tipo ideal não é porque é o ideal para as empresas. Tipo ideal porque é o tipo perfeito, puro. Então, quando eles falam tipo puro, tipo ideal, é a mesma coisa. E é por isso que quando a banca vai falar assim, conforme Weber, ela está falando de tipo puro, tipo ideal. O conceito original de burocracia, tipo puro, tipo ideal. Então, quando acontecer isso, vocês lembrem que é tudo lindo, maravilhoso e perfeito. Rapidez, eficiência, meritocracia, profissionalismo. A banca só vai usar palavras bonitas e vai estar certo, desde que no início ela associe com tipo puro, tipo ideal, conforme Weber, conceito original, etc. E se ele falar na prática? Na prática, existe o puro? Não. Na prática, a burocracia tem influência das irracionalidades humanas. E aí ela se torna lenta, etc. Então, o tipo real, digamos assim, são as disfunções. O tipo ideal, tipo puro, é como a água pura. Existe apenas um modelo teórico e é definido justamente para saber qual é o conceito certo. Água não é H2ONA. Isso não é água pura. Água pura é H2O. Se tem Na, nós sabemos que não está pura. Burocracia pura é eficaz. Se não é eficaz, nós sabemos que não é burocracia pura. Ela na prática. Entenderam a lógica? Eu tenho que chegar até esse nível de aprofundar algo que vocês provavelmente só iam ver num mestrado ou doutorado, porque a banca já fez isso. Eu acho que é a única matéria que eu tenho que chegar nesse nível com vocês. De passar da graduação e descer e explicar para vocês. O resto tudo é mais tranquilo. Por quê? Porque já caiu muita questão de burocracia e provavelmente a pessoa que faz as questões entende do assunto, leu o Weber e quer se vingar. Tá? Eu entendo, eu faria o mesmo. Tá? Mas essa questão influenciada por irracionalidade é só com relação ao estudo do Weber. Como assim? Se perguntassem segundo a teoria da burocracia. Segundo a teoria da burocracia... Não, teoria da burocracia é o conceito original. Teoria original. Certo? Então tá aqui o que o Weber disse. A forma de legitimidade. Por quê? Porque dominação era acreditar que algo é legítimo, né? Qual é o tipo de dominação que mais está acontecendo na sociedade? Ele descobriu que era a dominação racional, legal. Então ela estava tendo vantagem em relação às outras, que era a carismática e a tradicional. Antes era mais a carismática, agora ela está perdendo poder. Depois a tradicional, está perdendo poder. Está perdendo para a dominação racional legal. Então ela está tendo vantagem sobre as outras. Por quê? Justamente porque ela é baseada na racionalidade. Eu consigo explicar uma lógica para a pessoa entende, tá, beleza, eu vou aceitar porque é lógico, eu aceito. Estou sendo influenciado aqui pela ciência, por uma série de outras coisas racionais. Ok? Então está aqui. O Estado moderno, conjunto de normas e regras de origem impessoal e pré-determinada. Burocracia. A vantagem da burocracia em relação aos outros tipos de dominação é que ela é racional. Ela é perfeita para dominação, administração das massas. Como é que eu administro muita gente de maneira justa, que as pessoas entendam que é justo? Tendo regras lógicas e
gerais para todo. Ó, o mesmo que vale para ti, vale para o outro. Impessoalidade. No patrimonialismo tinha impessoalidade? Claro que não. Então aí que entra a lógica da burocracia crescendo nos estados. E aí vem o Chiavenato. E essas frases aqui, do Chiavenato, estão naquele primeiro quadrinho do resumo que eu mostrei para vocês. As características gerais da burocracia. Legalidade, normas e regulamentos. Formalidade, se a banca falar assim, ó, a burocracia é um modelo informal, eu posso associar a burocracia com informalidade? Não, burocracia é a mais absoluta formalidade. Tudo é escrito, tudo é registrado, tudo é legalizado. Racionalidade, impessoalidade, hierarquia, rotinas, meritocracia, tu vai ser promovido de acordo com o teu mérito, já tem regras estabelecidas para isso, tá? Especialização, profissionalização. Então, essas são as características da burocracia. Alguma coisa aqui tem a ver com papelada, demorar e... Não. Mas são as frases que vão aparecer na prova definindo a burocracia weberiana. Justamente para os desatentos olharem, isso não é burocracia, aí vão afundar. Vantagens da burocracia. Vantagens da burocracia tipo puro, tipo ideal. Por que ela é vantajosa? Racional, rápida. Por que rápida? Racionalidade absoluta, tudo bem definidinho, certinho. Ninguém tem dúvida de nada. Eu sei meu papel, sei o que fazer, sei quando fazer. Tudo vai fluir de maneira perfeita. Estamos falando de tipo puro, tipo ideal. Tá? Rapidez. Imagina, já apareceu, né? Rapidez associado com burocracia. Quantas pessoas vão ter coragem de marcar que está certo? Vocês. Desde que ele fale, a burocracia é weberiana, a burocracia é tipo puro, o modelo weberiano, o conceito original de burocracia. Pode marcar. Rapidez. Não tem dúvida na interpretação. Tudo é uniforme, rotineiro. A organização continua mesmo que cai uma bomba. No dia seguinte tudo funciona. Por quê? A pessoa vai ler as regras, é perfeito, basta fazer o que está nas regras. Reduz atrito entre as pessoas. Não, peraí. Burocracia tem um monte de atrito entre as pessoas. Peraí, na burocracia, na prática. No tipo puro, tipo ideal, tem atrito? Não, porque eu sei meu papel, tu sabe o teu, tem briga? Não, cada um faz seu papel. É previsível e dá esses benefícios, né, de hierarquia, treinamento, carreira, meritocracia. Se a banca falar em meritocracia, ela pode falar assim, olha a pegadinha. Devido às disfunções burocráticas, a meritocracia é um conceito surgido a partir do modelo de Estado gerencial. Meritocracia surge no modelo gerencial? Meritocracia surge no modelo burocrático. Fechou? Estão entendendo a lógica? Então tá aqui. Esse é o resumo das palavras que podem aparecer na prova falando de burocracia. Vai estar na questão essas palavras lindas, maravilhosas. E aqui, coisas que eu copiei de autores que a banca usa. E que quando aparecer, vocês vão olhar e dar um sorrisinho. Sabendo que vocês acertaram e a concorrência vai ficar... não sei responder, ou vão errar. Então, se falar em formalidade, legalidade, racionalidade, impessoalidade, eficiência, profissionalismo, meritocracia, especialização, controle por processo, controle rígido de processos, tudo isso é burocracia. Olha as frases maravilhosas. Burocracia pode ser considerado um conjunto de regulamentos, leis e normas que os funcionários de uma organização devem cumprir, sempre supervisionados e respeitando a hierarquia. Eu tenho características aqui da burocracia? Hierarquia, supervisão, leis, normas, regulamentos. Burocracia. É um sistema que busca organizar de forma estável e duradoura a cooperação de um grande número de pessoas, cada qual cumprindo a sua função. Na burocracia, separa-se a esfera privada e familiar da esfera do trabalho. Eu separo o público do privado.
Porque a esfera do trabalho é considerada a esfera pública. Meu trabalho é eu público. Eu, gestor público, meu trabalho é algo público. Não posso misturar com o meu patrimônio privado. Permite adequar os meios aos fins. Lembra? Racionalidade? Racionalidade é adequar meios aos fins. Permite adequar os meios aos fins da melhor forma possível. Em outras palavras, alcançar, olha só, imagina isso na prova. A burocracia, conforme Weber, permite a melhor adequação dos meios aos fins, garantindo a máxima eficiência da organização. Falou a palavra mágica, conforme Weber. Conforme Weber, tipo puro. É porque ele defendia a burocracia? Não, ele só estava defendendo, o que é o puro? O puro é isso. Então, se a gente tem isso, é porque deu errado alguma coisa. Fechou? E as disfunções? Disfunções são os problemas da burocracia. E os problemas, justamente o que todo mundo conhece, senso comum, a parte negativa. É a burocracia na prática, com as irracionalidades humanas e sociais. Então, os autores que criticam a burocracia, eles dizem que há uma discrepância entre o modelo weberiano e a realidade. Uau, que gênios! Por que eles falam uma bobagem dessa que o próprio Weber falou? Porque quando Weber morreu, ele era alemão, tá? Não tinha essa troca de livro como tem hoje entre os países, essa informação toda, a internet não existia, tá? Então o que aconteceu? O livro dele foi lançado em alemão, um livro grande, denso, complicado, e quase ninguém leu. Aí um americano chegou lá, sabia alemão, olhou, gostou, e pegou aquilo e viu como ganhar dinheiro. Como é que ganha dinheiro? Teoria de administração. Coisa que o Weber nunca fez. Transformou numa teoria de administração, na qual ele defendia o quê? Racional, legal, meritocracia. Só que os caras começaram a olhar, peraí, mas isso aqui é burocracia e burocracia está um caos. Então tem uma diferença entre o que tu está prometendo e o que está na prática, né? Sim, mas o próprio Weber tinha dito isso. Só que o americano esqueceu de citar essa parte. Tá? Porque ele queria ganhar dinheiro vendendo a burocracia como uma teoria de administração. Tá? O próprio Weber era um crítico. Olha essa frase, eu amo essa frase, está lá no livro dele. É horrível pensar que o mundo possa vir a ser um dia dominado por homenzinhos. Ele falou homúnculos, a palavra original é homúnculos, que é menor que homenzinho, tá? Homúnculos colados a pequenos cargos lutando por cargos maiores. Né? Então a burocracia, tu tá num carguinho lutando, brigando com o teu coleguinha por um carguinho maior. Então ele achava isso terrível, ele achava que a burocracia tinha que ser controlada pelo parlamento. Certo? Então o próprio Weber era ele não era um defensor da burocracia, ele sabia dos problemas, das disfunções. Ele enxergou ela, ele estudou ela, ele era um estudioso da burocracia e não um defensor dela. E esse foi o cara que fez toda a cagada. Tá? O Merton. E aí, obviamente, ele fala das disfunções da burocracia. Uau, disfunções, claro, a vida real, disfunções. Internalização das normas. Excesso de formalidade de papel, resistência à mudança, despersonalização do relacionamento. Você não é uma pessoa, você é um número, você é um lugar nessa empresa e não uma pessoa. Internalização das normas é: fulano, tira um xerox para mim ali. Isso não está nas minhas atribuições. O cara internaliza aquela norma, ele só faz o que está escrito. Se não tiver escrito, ele não faz. Rafael, isso não existe. Eu conheço. Tá? Um cara que disse que era analista, ele não poderia, no cargo dele, não dizia tirar cópias. Isso é disfunção burocrática. Tá? Categorização do processo decisório. O cliente chega lá, eu preciso disso. Ah, não é comigo, deixa eu perguntar para o meu chefe. Ele pergunta para o chefe, chefe, não é comigo, deixa eu perguntar para o outro. Ninguém nunca pode tomar decisão, tem que ir subindo até alguém com a atribuição de tomar decisão. Superconformidade às rotinas e procedimentos, sinais de autoridade. Eu sou o chefe dessa repartição. Vocês são subordinados, me obedeçam, está na regra. Então, sinais de autoridade e, obviamente, dificuldade com o cliente. Eu quero uma certidão aqui, por favor. Ah, não dá. Por que não dá? O cara que tira a certidão está de férias. Não, peraí.
Só tem um cara que tira a certidão? Sim. E ele está de férias? Sim. Volta quando? Daqui a um mês. E daí durante um mês ninguém vai pegar a certidão. Isso. Não tem nenhum outro que faça certidão? Não, meu senhor. Ele faz certidão. Então, esse apego às normas, apego às regras, dificuldade com o cliente, tudo isso pelo excesso de burocracia, as disfunções burocráticas. Certo? Tem o Crozier, que ele fala uma coisa muito legal. O mais importante dele está aqui. Que ele diz o seguinte, e isso é importante para entender o modelo gerencial. A burocracia é um modelo baseado na estabilidade. Altas dificuldades para mudar. Ok? Então ela tenta ficar. Então a burocracia ela se caracteriza por longos períodos de estabilidade e pequenos períodos de ruptura e mudança. O que leva a burocracia à ruptura e mudança? Crises. E é por isso que teve a ruptura do modelo burocrático na década de 70. 72 e 78, duas grandes crises mundiais do petróleo. Foi equivalente à crise de 2008 aqui a nossa. Que a gente está sofrendo consequência até hoje. Então, acabou o dinheiro, acabou fonte de dinheiro. O que acontece com a burocracia inchada, lenta? Acabou quem sustenta, ela tem que mudar. Então, a burocracia vem se mantendo estável até que houve uma grande crise que gerou a ruptura. E isso explica a transição para o modelo gerencial na década de 70. Certo? O Crozier já tinha falado sobre isso. Aí tem autores estruturalistas que vão falar aí de um grau de burocracia, que existem organizações mais burocratizadas, outras menos. Bastante óbvio, né? Não tem muito mistério. Algumas se comportam com mais burocracia, outras têm mais liberdade, por aí vai. E voltamos aqui. E agora vocês entendem perfeitamente esse desenho. Essas são as características da burocracia que podem ter consequências desejadas, e aqui estamos falando de Weber, tipo puro, tipo ideal, máxima eficiência. Ou as indesejadas, as disfunções, burocracia na vida real. Entenderam essa lógica? Vocês acabam de ter 2 semestres de faculdade de administração e 1 semestre de mestrado. Tá? Ficou claro? Fala. Não quero complicar, mas eu queria fazer uma pergunta. Essas consequências são desejadas por quem? Não por Weber, né? Desejadas na aplicação do modelo burocrático e combate ao patrimonialismo. Eu desejo que o comportamento seja previsível, me dê máxima eficiência, padronize o desempenho, que eu saiba tudo que vai acontecer da maneira perfeita. Tá. E quando o Chiavenato listou essas características, Sim. foi dentro do modelo de Weber? O Chiavenato tem aquele problema de inventar umas bobagens, tá? O Weber não disse isso, o Chiavenato disse então isso. É o Chiavenato, Aqui é o Chiavenato. Tá? Então vamos lá. Brincar com algumas questões. Vamos embora e na próxima aula mesmo esquema. Começaremos com questões, uma revisãozinha aí. Taca ali pau que já vai ser o modelo gerencial. Palavras mágicas, né? O que é isso? burocrático. Modelo burocrático. Tava bom demais. Bora? A burocracia pressupõe que o aparelho do Estado é uma extensão do poder do soberano? Não. Que modelo é esse? Patrimonialista.
patrimonialista e não o modelo burocrático. Então, o paradigma patrimonialista pressupõe que aí estaria certo. Comparando com outros modelos, uma das desvantagens da burocracia é que ela é rígida. E essa rigidez pode conduzir à ineficiência. Pode? Então, tudo certo aqui. A burocracia weberiana é olha lá, lembra que eu falei? Tipo ideal que aplica em sua forma mais pura a racionalidade e a legalidade. Tipo puro, tipo ideal numa prova de concurso. Um conceito que só vai ver se tu for formado em sociologia ou então num mestrado de alguma coisa relacionada às ciências sociais. Que eu só sei porque eu fiz mestrado em administração, que é uma ciência social aplicada. Se fosse matemática, eu nunca teria ouvido falar disso. Tá? Então, para vocês verem de onde eu tiro aquelas conclusões que eu falei para vocês. Ó, essa matéria a banca é rasa, essa matéria a banca pega pesado. Burocracia, a banca pega pesado. Então, aula que vem faremos mais algumas questões para vocês relembrarem isso, certo? E já entraremos no modelo gerencial de Estado. Fechou? Então, bom descanso, bons estudos, até a próxima aula.